E aí, Tigrada, aproveitando que o tempo hoje tá meio feio, chuva e vento, entrei dentro do galpão, tomar um mate e contar um pouco para vocês de um assunto que o pessoal me pergunta bastante mesmo, é sobre os rodeios. Por que que eu parei de ir? O que aconteceu? Eu vou plantar uns eucalipto que é pra ver se eu fico rico e você se apaixonar. Eu vou fazer um planejamento pensando no investimento pra mais tarde nós casar. Então, resolvi fazer esse vídeo hoje, aproveitar que não dá pra estar na rua, e contar pra vocês um pouco da história. Ver se vocês entendem mais ou menos, e muita gente eu sei que vai se identificar com o que eu vou dizer. Eu sou de um tempo, pessoal, não sou muito velho, tenho 36, então acredito que muita gente viveu muito mais do que eu, mas eu vivi um tempo de rodeio lá pelos anos 2000 e pouco, que era muito diferente do que se vive hoje no rodeio. O rodeio era um encontro de peão, de fazenda, de capataz. Tinha alguém da cidade, mas era assim uma minoria. 70% era pessoal do campo, 80%. Pessoal do campo que se encontrava com as suas famílias, ia lá tirar um laço, fazer uma prova de rédea, desfilava. E aquilo era uma preparação de dias antes, de meses, engordar um cavalo, botar na cocheira. Eu ia pro rodeio, às vezes, lembro de muita gente que estava lá o pessoal do Paulista, do Barroso, do Juarez, do Carijó. O pessoal ia pro rodeio com 3 cavalos. Um para laçar, um para fazer rédea, o outro para outra prova, o outro para puxar carroça, para levar as coisas. Aquilo era um evento, então, muito diferente de hoje, pessoal. Hoje o que acontece? O rodeio virou uma coisa rotineira e ao mesmo tempo uma coisa cara. Tu tá ali e daqui a pouco o cara te convida, vamos lá no rodeio em tal lugar, tu pega embaixo dos teus cavalos num reboque, sai, vai lá. Só que o que acontece? Tu chega lá, pessoal, não é mais aquela reunião de amigos, aquela coisa assim, não que não seja saudável, até mas é muito diferente. Hoje o pessoal da cidade é que domina, do campo tu não vê mais ninguém, lá de vez em quando tu vê passar uma pessoa assim do campo, um homem campeiro. O resto é aquele pessoal que treina a semana inteira na cidade, vai lá, atira 40, 50 armados sem errar e estão lá disputando um dinheiro, um prêmio. O troféu não importa muito, o dinheiro vale mais do que o troféu. E no meu tempo, pessoal, não tinha dinheiro, era o troféu, e aquilo era o que valia a pena. Então, já no começo dessa conversa, quero mostrar para vocês um pouco da minha história, dos meus troféus que tem aqui em cima, e cada um deles que eu guardo com muito carinho, que eu sei que é um tempo que não volta mais, mas eu tenho tudo registrado, não só na memória, tenho registrado aqui. Tá aí, pessoal, em cima do fogão, que é uma das melhores partes, né, do galpão. Tá eles, todos guardados. E eu vou mostrar um por um pra vocês. Esse aqui é o primeiro troféu de prova de rédea em 2001, 10ª semana Farroupilha. Esse aqui eu ganhei em 2º lugar de rédea, já pagou ali, muito antigo. 2º lugar na rédea, numa égua tordilha que eu tinha, ruim, coitada, mas era o que eu tinha para participar e ainda assim consegui 2º lugar na rédea guri, na época.
Se não me engano, o primeiro lugar ficou com o Júlio Maciel de Tapes. Se não me falha a memória. E depois, pessoal, já passando pro laço. Esse aqui, talvez um dos mais importantes. Meu primeiro troféu de laço dupla em Arambaré, no tempo que não existia força, pessoal. Não tinha A, B, C, era tudo uma força só. Esse troféu aqui eu ganhei com um lendário Nenê Quero Quero, da Santa Rita. E eu carrego ele com muito carinho e tenho certeza que o Nenê tem o dele lá também. Foi meu primeiro troféu de laço. Ganhei com o Nenê Quero Quero. Ganhamos numa dupla de Tapes. Foi sofrido, mas a gente ganhou. Aí depois... Aqui rodeio de Tapes, primeiro lugar, laço dupla com o Henrique. Força C, parece. O Henrique aqui de Arambaré. Esse troféuzinho aqui também foi suado. Lá da Cancha Velhaco, rodeio que o Anderson fez. Laço dupla. Acho que foi com o Thaleson que eu ganhei essa dupla. E ganhei o individual também, mas não tinha troféu. Aqui, esse aqui foi de laço da Semana Farroupilha. Foi um individualzinho que foi feito na sexta-feira. Na época que se dava troféu, pessoal, pra todo mundo. Aqui, um trio. Torneio de laço trio, segundo lugar individual. Esse trio que o Ronivon fazia aqui em Arambaré, famoso trio. Era bom, pessoal, todas quinta-feira a gente ia lá, se reunia todo mundo, laçava os trios. E esse último que eu ganhei de laço, 2020, uma Taça Cidade, em Arambaré, que eu ganhei com o Darlan, da Sentinela. É o meu último troféu de laço. Depois tem os de gineteada. Esse aqui foi um curso que a gente fez em Viamão. E aqui, quinto lugar da gineteada, foi um encontro de gineteada que a gente fez pro Matheus Pérez, para arrecadar fralda e coisa. E eu fiquei com quinto lugar lá, era gineteado em burro. Ainda tem um troféuzinho de gineteado. Lá em cima acho que tem um que foi uma prova do couro. Aquele lá tá todo apagado já. Uma prova do couro há muitos anos atrás, acho que foi com o Chiquinho do Tio João, que era minha dupla. Aqui tem uns de futebol e coisa. Ali aqueles dois é participação. No tempo que eu era capataz do Barroso e ganhava reconhecimento lá de ser o patrão do piquete, né? Pessoal, já peço desculpa pra vocês o barulho da chuva e do vento, tá forte. Mas eu acho que dá pra vocês entenderem. Então eu falei bastante e não disse ainda o porquê que eu deixei de ir a rodeio. Eu não fui mais, faz um tempo já. E não tem um motivo só. São muitas coisas que vão passando, a gente vai deixando, e quando vê, o tempo passa, que tem outro grupo passando. Mas acho que posso dizer pra vocês que todo mundo fala, que eu ouço muita gente falar, é o financeiro. Ah, o rodeio tá muito caro. Realmente, o rodeio tá muito caro. A gente tem bastante despesas, algumas coisas, principalmente quem tem família, e acaba que o rodeio vai se tornando inviável. Mas o rodeio tá caro pra quem? Mas para quem faz também é caro, gente. Então vai minha consideração aí para quem ainda faz rodeio, porque tá muito escasso aqui na nossa região mesmo. Arambaré, Sentinela, Camaquã, até mais aí, Barra do Ribeiro. A gente tem uma pessoa só que faz, que ainda resiste, que está fazendo. Então a gente tem que ter consideração também por quem faz o rodeio, porque não é fácil.
Não é fácil tu tirar lucro dali. Tu tem despesa com gado o ano inteiro, não é só ali carregar o gado no caminhão, leva pro rodeio, leva o gado pro rodeio, o gado vai correr para ti de graça. Mas não, tu tem despesa o ano inteiro com aquele gado, tu tem remédio, tu tem vacina, tu tem mão de obra, tu tem despesa de arrendamento, tu tem despesa de combustível do caminhão, tu tem despesa de caminhão, tu tem despesa de muita coisa, pessoal. Então não é assim, achar que o fulano ganha dinheiro fazendo rodeio. Não é bem por aí, a gente também tem os dois lados da moeda. Então é caro, mas também é caro para fazer. Porque hoje em dia é muita burocracia, o governo parece que cada vez tranca mais, e é exame de cavalo, que nem eu estava dizendo, antigamente numa fazenda se levava 3 cavalos cada campeiro. Que jeito hoje tu vai levar 3 cavalos, tu tem que fazer exame nos 3, tem que dar boia, tem que isso, tem que aquilo, não tem mais condição. Então infelizmente é a realidade. Então motivo financeiro também, mas não que seja só isso, porque aí eu conheço algumas pessoas que se programam, vai num rodeio hoje, daqui 2, 3 meses, ou daqui 1 mês vai no outro, tenta ir se quarteando, mas eu acho que o principal, eu até teve um tempo ali, 2022, 2023, eu dei uma parada com laço e tentei na geneteada, porque ali eu tive como é que se diz, um tesão maior, uma coisa nova, sabe, um desafio novo. E também acabei não levando muito pra frente ali, foi só uma febre ali de 1 ano, e depois parei também. Mas porque o laço foi chegando numa parte da minha vida que deixou de ser um prazer, sabe? Eu ia pro rodeio. Hoje em dia tu já sai daqui, tu vai no rodeio ali em Camacuã, ou Guaíba, no outro lugar, tu já vai com uma dupla programada, já vai acertado com parceiro. E o que acontece, pessoal? Ou tu tem tempo de investir, de treinar dia a dia e tá bem para te competir com o pessoal lá que tá laçando demais. E aí o que acontece? Quando tu erra numa final, que hoje em dia não existe mais individual, tudo é dupla, é trio, quando tu erra, tu deixa o teu parceiro mal, que também teve despesa para ir, que também cuidou um cavalo para ir, fez exame, tudo, e ele acertou a armada dele e saiu fora por tua causa. Então eu acho que isso me deixava doente. Eu chegava a torcer pro meu parceiro errar, para mim errar, para ele errar, para mim sair de alma lavada, sabe? Eu chegava a agradecer porque o meu parceiro errou, porque não fui eu que tirei ele, foi ele que me tirou. Então, e quando eu errava, eu ficava mal. E geralmente eu errava, porque meus parceiros eram bons. Mas o que acontece? Tu acaba ficando triste, tu volta pra casa com aquele sentimento de culpa de ter tirado do teu parceiro. E eu acho que isso foi me tirando, sabe, do rodeio. Eu acho que se o rodeio ainda fosse individual, talvez eu tivesse ido mais. E aí acaba que vai ficando maçante para ti, para os teus companheiros. O rodeio deixou de ser uma reunião de amigos e virou um esporte. Aquilo ali é um esporte, é que nem tu montar um time e ir para um torneio, tu vai para o torneio jogar, tu quer ganhar. Se tu errar, se tu perder, tu volta para casa. O rodeio é assim. Hoje tu tá numa final lá, tu errou, se a final, por exemplo, começa sábado, tu errou sábado, tu já pode ir embora, porque o domingo fica sem graça. E não era para ser assim. Não era para ser assim. Outra coisa é, o rodeio antes tinha a rédea, tinha a prova do couro, tinha estafeta, tinha muita coisa de atrair o pessoal, tinha geneteada, que hoje não tem quase, é muito difícil. Hoje é o laço, e não tão errado, porque é o laço que dá o dinheiro. O laço é que vai tirar o prejuízo de quem está fazendo o rodeio, porque fazer uma prova de rédea ali, tu vai cobrar uma inscriçãozinha, vai dar um troféu, mas tu não vai tirar o teu prejuízo de fazer o rodeio,
de alugar um parque, de tirar licença com o bombeiro, de alugar o gado, de levar o teu gado. Então eu entendo também. E antes de eu ficar criticando, dizer que o rodeio está ruim, que quem faz o rodeio está errado, eu me recolhi e eu entendo também que não é fácil. Então, não vou dizer que eu não vou mais, que eu deixei de ir, que eu nunca mais vou. Não, pode ser que eu volte aí, mas nem tem previsão de voltar. Então eu queria deixar esse relato para vocês aí, porque eu sei que muita gente vai se identificar, de quem ia rodeio há uns tempos atrás e quem vai hoje, e que se sente um peixe fora d'água lá dentro. Se vai uma pessoa hoje daqui da Fazenda do Barroso, no rodeio em Camaquã, ou em Tato, seja onde for, ele vai chegar lá e ele não vai se sentir bem, porque lá não é o habitat dele, não é as pessoas que ele está acostumado. Mudou muito. Infelizmente, não é culpa de ninguém, sei lá, acho que a culpa maior é o incentivo do governo de olhar aquilo com os olhos de diferença, sabe? Porque aquilo ali não é só um esporte. E tentar resgatar aquele pessoal. Aqui em Arambaré a gente tem exemplo de homens gaúchos, campeiros, tem seu Odir, seu Lalaco, tem o Juarez, o João, o meu avô também ia rodeio muito tempo. De resgatar essas pessoas, de trazer eles para dentro de novo, mas infelizmente a gente não vê isso. Eu não sei quando, tomara que no futuro a gente comece a perceber que essas pessoas estão se terminando. Tá bom, pessoal? Então eu queria deixar essa mensagem aí para vocês, desejar aí tudo de bom para vocês e até breve, até o próximo vídeo. Eita, um abraço, fique com Deus.